Nós viermos nesse sentido aqui, daria quanto? 3, 8, 8 mais 14. Deixa eu ver se está certo. 3 mais 5 mais 14, daria 22. A soma daria 22. Então, o que é que acontece? Nesse sentido aqui, de cima para baixo, soma 22. Então, esse é o sentido correto. Como é que ficaria o nome? Em ordem alfabética. O fenil começa com F, então é 3-fenil. Quem é esse outro aqui? Esse outro é chamado de etil, com a letra E. 14-etil. E 5-metil. Como tem 16, hexadecano. Tá? Esse seria o nome. E é só olhar lá. Vamos ver se aparece aqui atrás, rapidinho, naquela tabela. Para você não se perder. Aqui, hexadec. Tá aqui, 16, tá? Então, vamos voltar para lá, para a nossa atividade em exemplo, que era essa cadeia grande. E aqui nós temos o nome. Colocando os números, 3-fenil, fenil, benzeno é chamado de fenil quando é radical. 14-etil, porque aqui tem 2 carbonos. 5-metil hexadecano. Pronto. É assim que se faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos alcanos. Agora nós vamos passar para um outro conjunto de hidrocarbonetos, chamado de alceno. Vamos fazer aqui uma diferenciação. An quer dizer ligação simples e en quer dizer ligação dupla. Por isso que aqui alcenos. Os alcenos, também denominados de hidrocarbonetos etilênicos ou olefinas, são compostos constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio e formam uma série homóloga de compostos de fórmula CnH2n, em que o primeiro membro dessa classe é o eteno, tá? C2H4. Então a fórmula dele geral, para não passar batido, é CnH2n. A dos alcanos é CnH2n mais 2. Alcenos são hidrocarbonetos também de cadeia acíclica alifática, homogênea, tá? Cadeia aberta, homogênea, só tem carbono e hidrogênio, insaturada porque tem uma dupla, ou seja, com uma única dupla ligação. Não tem mais de uma. Para se for mais de uma, não é alceno. Aqui nós temos um exemplo. 2 carbonos, et mais n, eteno, também conhecido como etileno. Aqui 3 carbonos, uma dupla, propeno. Aqui nós temos um outro alceno ramificado, que é o 1, 2, 3. Eu começo a numerar sempre da extremidade mais próxima da dupla. 3-metil, agora aqui já é assim. Você não vai falar penteno, porque aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5. Você fala pente, a posição da dupla carbono 1 e traço N. Bom, mas vamos à nomenclatura. Para a nomenclatura, observamos as regras abaixo, estabelecidas pela IUPAC. Para os alcenos, as regras estabelecidas pelo sistema IUPAC dizem respeito a, primeiro, claro, localizar a cadeia de átomos mais comprida. Essa cadeia deve ter necessariamente a dupla ligação. Segundo, a numeração deve iniciar sempre pela extremidade mais próxima da dupla ligação, e o carbono que recebe a numeração da posição da dupla é o de menor número entre duplas. Sempre, vou explicar isso. Deve ser indicada na nomenclatura. 3. A nomenclatura é dada pela nomeação das ramificações com suas respectivas posições, tal como foi feito para os alcanos, e terminando com o nome da cadeia principal formada pelo prefixo de carbonos mais eno, de alcenos. Olha só esse exemplo aqui. Nomenclatura, que é dar o nome, né?
Olha só, se eu viesse numerar daqui 1, 2, 3, 4, já contrariaria uma regra, porque temos que numerar pela extremidade mais próxima da dupla. Então aqui eu numerei, né? Muito bem. 1, 2, 3, 4. Agora todos os 2 carbonos aqui são donos da dupla, é óbvio. Mas pela regra, quem vai ser considerado aqui o maioral da dupla é o carbono de menor número. Isso é apenas para a regra de nomenclatura, o menor número. Então como é que fica aqui o nome? Você vai dizer assim, ó, olha só. 1, 2, 3, 4. But de 4, prefixo but. Posição da dupla 1, traço eno. Pronto. Com 5 carbonos, não com 4 agora. Aqui a dupla está no meio. Tanto faz você vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que vai dar a mesma coisa. Então o nome fica but. Aqui os 2, o 2 e o 3, considero 2, 2eno. E aqui como é que fica? Aqui eu tenho 5, mas a dupla está mais próxima do lado direito. Então aqui como é que vai ficar o nome? Ó? Entre 2 e 3 é o 2. Então você vai falar pente 2eno. Aqui um alceno de cadeia ramificada. Você vai escolher a cadeia maior e sempre a cadeia que tem mais ramificação. É a maior e mais ramificada. Isso vale para os alcanos também. Muito bem, como aqui está a dupla, então aqui quem manda é a dupla. Começa a numerar por aqui. 1 e 2, 1 é o dono principal. Metil está no 4. Vamos ver? 4 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pente, traço, 1eno. Está aí. Não é difícil, é fácil. Antigamente, você pode encontrar em alguns livros, inclusive livros de alguns autores até renomados, tem uma nomenclatura antiga. Não é que eles erraram. É porque a IUPAC, no decorrer do tempo, às vezes muda essas nomenclaturas para um novo sistema. Um sistema que abrange uma quantidade maior de estruturas. Então tem uns lá que você não vai encontrar assim. 4-metil, pente, 1eno. Você vai encontrar 4-metil, 1-penteno. Aqui você não vai encontrar nesses livros antigos pente 2eno. Você vai encontrar 2-penteno. E aqui a nomenclatura é a nomenclatura atual, oferecendo o que há de atual para você, aluno. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Metil na posição 3. 3-metil, but, 1eno. Você vê, é muito simples. Como os alcenos se apresentam? Os alcenos de cadeia normal, aqueles que, entre aspas, parece que é linha reta, mas não é, uma espécie de zigue-zague, de 2 a 4 carbonos são gases, de 5 a 16 carbonos são líquidos e de 17 carbonos em diante são sólidos em condições ambientes. Onde eles ocorrem? Ao contrário dos alcanos, são muito raros na natureza. Os gasosos, principalmente o eteno, participam em pequenas quantidades dos gases naturais e também do petróleo. Os alcenos, por apresentarem dupla ligação, apresentam isomeria de cadeia, posição geométrica, cis-trans e EZ, que é um assunto que vai ser visto na continuidade da química orgânica lá no final do 3º ano, ou no final ou no início do 3º ano médio normal. E para quem faz cursos técnicos, também idem, se o curso for de 4 anos, quase lá pelo 7º semestre mais ou menos. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha só, aqui nesse alceno but 2eno, ele tem 4 carbonos. Aqui também tem 4 carbonos, só que a cadeia principal aqui tem 3. Se você contar 1, 2, 3. E aqui um carbono 4. Aqui tem 4. Só que essa cadeia aqui ela é normal. E essa cadeia é ramificada. É uma isomeria de cadeia. Tá? Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas fórmulas diferentes, seja ela estrutural ou espacial. Muito bem. Aqui na posição, olha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vê que a posição da dupla aqui está na posição 2 e aqui está na posição 1. É uma isomeria de posição. Os alcenos têm muito essa história de isomeria de cadeia, de posição.
E aqui um caso chamado isomeria espacial geométrica. Olha só, este alceno aqui, que tem esses grupos metila, estão do lado esquerdo. E aqui eles estão em posição transversal. E eles têm quantos carbonos? 1, 2, 3 e 4. Aqui tem carbono nessas partezinhas. Então aqui nós temos em posição transversal e em posição vizinha. Aqui é chamado de cis-but2eno. Também chamado de Z-but2eno, e aqui o trans-but2eno ou o E-but2eno, que a gente vai explicar lá adiante nas nossas apresentações. Características físicas dos alcenos. Primeiro, os pontos de fusão e de ebulição dos alcenos variam com o aumento da massa molecular. E isso é verificado para a maioria, ou melhor dizendo, para todos os compostos orgânicos. Aumentou a massa molecular, obviamente aumenta os pontos de fusão e ebulição. Os alcenos com dupla ligação na extremidade da cadeia têm pontos de fusão e ebulição inferiores aos dos alcenos com a mesma cadeia, porém com dupla não na extremidade. Importante isso. Os pontos de fusão e ebulição dos alcenos de cadeia carbônica com o mesmo número de átomos de carbono dos alcanos correspondentes são inferiores. Tá, o que está querendo dizer? Uma cadeia de um alceno tem 4 carbonos e a de um alcano tem 4. Mas também vai aumentar para o alcano o número de hidrogênios. Então, o ponto de fusão e ebulição de um alceno de mesma cadeia é menor, tá? Do que a de um alcano com a mesma cadeia. Claro, número de carbono. Aqui tem alguns exemplos para você fazer uma averiguação. É de pontos de fusão e pontos de ebulição. Aqui faz uma coisa que é muito importante, que eu vou fazer rapidamente um comentário. But1eno, ó. Aqui o cis-but2eno. Esses são esses dois aqui que eu vou comentar. O ponto de fusão desse aqui, ele é menor do que deste outro, que é o trans. Ó, e o ponto de ebulição é maior, o cis, do que o trans. Tá? Muito importante. Isso aqui a gente vai comentar lá adiante sobre as propriedades dos compostos orgânicos, quando nós estivermos na parte que é inerente já à isomeria. Muito bem. Os alcenos são incolores, inodores, insolúveis em água e solúveis em solventes.